Olá, amigos de casa, tudo bem com vocês? Hoje inicia mais um episódio do podcast Estúdio News. Eu quero agradecer a todos que nos acompanham nessa segunda-feira de carnaval. Aqueles que vão curtir a festa logo mais, curtam com responsabilidade. Antes de iniciar o vídeo, não se esqueça, gente, inscreva aqui embaixo no nosso canal do YouTube, compartilhe, dá aquele joinha para nos ajudar. Galera, eu vim avisar que o programa de hoje ele é gravado, foi gravado no início do ano com a professora Rosa Neide, deputada federal pelo Partido dos Trabalhadores. Então, vale muito a pena assistir esse vídeo que nós estamos trazendo para vocês. Bora pro vídeo! Partido dos Trabalhadores. Seja bem-vinda, professora Rosa Neide, ao Estúdio News. Muito obrigada, Betel. Muito obrigada a todos e todas. É muito bom estar aqui com vocês. Professora, já estamos chegando em 2022 e a hora da verdade. Como que foi o mandato da senhora? Eu queria que a senhora falasse mais. Veja bem, Betel, eu fui uma candidatura de surpresa até para mim, porque a gente tentou no Partido dos Trabalhadores fazer o convencimento do ex-deputado Ságuas Moraes a continuar candidato, né? Foi dois mandatos que estavam muito bem avaliados, e a gente tentou isso até a última hora, tanto que o dia que eu decidi ser candidata foi o dia da convenção do partido. Faltavam 35 dias para as eleições. Então, eu tive praticamente, depois da convenção, 35 dias para fazer campanha no estado de Mato Grosso. E fui eleita, não tinha aquela expectativa da eleição, né? Acho que pelo meu trabalho na Secretaria de Estado de Educação, pela mobilização do Partido dos Trabalhadores e de educadoras, né? O trabalho do ex-deputado Ságuas, todos contribuíram muito e eu tive o mandato. Então, entendo que esse mandato foi um mandato dado pelo povo, sou a única mulher deputada no Parlamento Federal, né? São 11 vagas, 3 senadores, 8 deputados, então só tem uma mulher. Então, tudo isso me fez ter muita determinação para trabalhar. Porque mulher, que já são só 15% no cenário nacional, na representação, nas câmaras de vereadores, nas assembleias e lá no Parlamento Federal. Então, eu falei, se eu não chegar aqui e partir para cima e trabalhar, eu não posso dar o exemplo que eu quero dar, né? E sempre fui muito, eu me considero uma pessoa muito trabalhadora, sempre levantei às 6 da manhã e dormi por volta de meia-noite trabalhando. Comecei a ser professora em sala de aula aos 17 anos, então é uma luta de 40 anos. Então, cheguei na Câmara e eu já tinha uma certa experiência com a Comissão de Educação, porque fui 2 anos consultora pela Unesco do Ministério da Educação e todo o trabalho era com a Comissão de Educação. E como a bandeira foi sempre a educação, fui logo escalada pelo PT para ficar na comissão e fiz o ano de 2019 com muito empenho. Em 2020 veio a pandemia, aquele baque muito forte, porque gosto muito de andar pelo estado, visitar cidades, conversar com as pessoas, e a gente teve um impedimento até praticamente agora, né? Agora que a gente começou a andar de novo. Mas eu tenho um balanço bastante positivo, Betel, por ser meu primeiro mandato, por ter tido, assim, bastante ganhos com projetos aprovados, transformados em lei. Tem deputado que, às vezes, tem primeiro e segundo mandato, nunca teve um projeto aprovado, né? E eu fui também, ganhei prêmios nacional de referência do mandato. Eu tenho uma avaliação de um saldo positivo desse mandato até então. Como que foi governar sendo oposição? Teve as portas fechadas? Como que foi essa briga lá dentro do Congresso? Esse governo é um governo, assim, quem está do meu lado, tudo bem, quem não está, fora, né? Não teve essa relação com os ministérios, essas discussões, a gente fez os embates, mas esse trânsito a oposição não tem. Né? Nesse governo a oposição não tem. Eu digo nesse porque no governo passado, onde eu estive no Ministério da Educação, havia uma orientação. Se a gente atende bem a situação, é para atender bem melhor a oposição. Era essa a orientação. E agora, fui secretária de Gestão Estado. Gestão Dilma, que eu estive como consultora no MEC. Mas como eu fui secretária de Estado no governo, junto com o secretário Ságuas, fiquei 6 anos e meio na SEDUC, e a gente tinha uma reunião por mês com o ministro Fernando Haddad. E eram todos os secretários de Estados e adjuntos presentes com o ministro. E o ministro tratava todos de forma muito republicana. Eu até brincava com ele, falava, você está tentando melhor São Paulo do que Mato Grosso, que tem Secretaria de Educação do PT? Porque o dinheiro era igual para todos, as verbas, os projetos eram oferecidos a todos. Tanto que o Haddad era muito amigo dos secretários de Estado de todo o país. Não tinha ninguém que não participava. Chegava na reunião, tinha uns 27 estados presentes, 26 mais o Distrito Federal.
Então, assim, era um grupo muito unido e avançou muito nas políticas de educação, dado a isso. Então, nesse momento, a coisa não é bem assim. Só que dentro da Câmara, nas políticas da educação, aí foi uma coisa muito bacana, porque muita coisa foi suprapartidária. A gente conseguiu, assim, eu tenho muitos aliados, por exemplo, o deputado Pedro Cunha Lima, da Paraíba, que é do PSDB. E quando eu cheguei em 2019, ele era o presidente da Comissão de Educação. Me tornei um amigo, uma amiga mesmo dele, e até hoje a gente trata as coisas da educação juntos. A professora Dorinha, que atualmente é a presidente da comissão, ela é do DEM do Tocantins. Eu já a conhecia porque ela foi secretária de Estado de Tocantins, quando eu era secretária em Mato Grosso. E hoje a gente trabalha passo a passo. Então, em todos os estados do Brasil, a gente diz que tem uma bancada da educação suprapartidária, e esse trabalho foi muito bacana. Eu tive uma parceria boa com o deputado Rodrigo Maia quando fui presidente. Tenho as críticas ao atual presidente, o presidente Lira, só que me aproximei dele, discuti as questões com ele, fui muito bem recebida, não fui tratada como oposição, muito pelo contrário. Então, assim, eu tenho essa habilidade, eu tenho muita habilidade em trabalhar com os bons. E eu acho que tem bons em todos os partidos, e a gente, pelo Mato Grosso, a gente senta e discute muito bem. Então, o parlamento, dentro do parlamento, a gente conseguiu avançar. Nas relações com o governo, nem tanto. Uma das pautas importantes, antes de terminar o ano, é a questão do fundo eleitoral. Como que a senhora analisa isso? O fundo eleitoral, quando ele foi proposto, eu votei contra, porque são 5 bilhões e 700 milhões. Eu sou favorável, e toda a bancada do PT é favorável a financiamento público de campanha. A lei atual do Brasil é que tenha financiamento público de campanha. E por que eu não quero financiamento privado? Quando o cara se elege apoiado por uma empresa, apoiado por um magnata qualquer, ele presta conta não ao país, ele presta conta a quem pagou sua campanha. Então ele já entra lá com a corda no pescoço. Ele só vota coisas que são do interesse daquela pessoa, daquela empresa que ajudou na campanha. Até porque ninguém vai colocar dinheiro no candidato só porque achou o candidato é bonito, alguma coisa, né? Vai ter alguma coisa por trás. Uma empresa chegar e colocar 20 milhões numa campanha, tem alguma coisa envolvida. É a inocência do povo brasileiro que fala, é melhor não ter dinheiro público, botar o dinheiro privado. Mas o dinheiro privado tem dono, ninguém bota dinheiro. Eu sempre digo, quando a gente quer entender... Uma pessoa pobre, às vezes, ela é muito mais parceira do seu vizinho, do seu amigo, do que um milionário. O milionário não quer saber, ele é rico porque ele quer só para ele. Se ele não quisesse só para ele, tinha dividido. Né? Então, dinheiro público financiando, mas com uma coisa muito definida. Você não pode, num momento desse, do Brasil, 5 bilhões, 700 milhões, um valor muito alto. Então, na semana... Aí, Bolsonaro, porque... havia um embate nacional dizendo que tem um fundão, vai pegar dinheiro público, então ele foi lá e vetou. Aí, na semana passada, tivemos que derrubar o veto. Derrubar o veto significa vai ter dinheiro público para fazer as campanhas. Foi essa a derrubada do veto. E na manhã de hoje, a Comissão Mista de Orçamento está discutindo o valor. Eu acabei de sair de uma reunião da bancada e nossa decisão, nós temos 3 deputados na CMO representando o partido, e a orientação é, vamos baixar este valor. Nós queremos financiamento público, mas num valor condizente. E no período da tarde está chamada uma sessão para aprovar o novo valor. Eu espero que seja um valor condizente. Precisamos ter dinheiro público na campanha para que a gente possa fazer a campanha, né? E principalmente o PT, que tem candidato a presidente da República, né? Precisa financiar essa campanha. Mas com honestidade, com ética... e com recurso que não tire da boca do povo. O sofrimento já está muito grande e a gente tem que ter muita ética, muito cuidado nessa hora. Sofrimento, que a senhora acabou de falar, que o povo está sofrendo. Cuiabá, nós tivemos um grande problema, que é a fila do ossinho. O que acontece com essa fila do ossinho? Por que as pessoas estão indo na porta do açougue para buscar um osso para comer? Veja bem, Betel, eu passei os últimos 4 meses me constrangendo o tempo todo, porque... lá sentada no plenário, cada deputado de qualquer bancada do país, quando queria fazer referência ao sofrimento, falava da fila do osso de Cuiabá. Você vê São Paulo falando, você vê o Ceará falando da fila do osso de Cuiabá, você vê a Bahia, o Nordeste, eu estou dizendo o Nordeste porque é a região mais pobre do país, e se referindo à fila do osso. Isso é muito dolorido. Mato Grosso é o estado que mais exporta carne do país, e um dos espaços que mais exporta no mundo. E aí nós temos a maior exportação de carne e temos nosso povo dormindo
numa fila, agora dormindo, né? A situação dessa semana passada foi as pessoas começarem a chegar lá às 18 horas, entrar na fila e dormem na calçada para de manhã receber um pacote de osso. Isso é muito dolorido, porque o Brasil está numa inflação alta. Aí fala assim, o Brasil está arrecadando bastante. Está mesmo, os estados e os municípios arrecadaram mais. Entretanto, em função da inflação e o dinheiro, por exemplo, vai dar R$ 400 para a família, ela não compra o que ela comprava um ano atrás com 200. Quem vai no mercado sabe como é que estão os preços das coisas, né? A pessoa fala, nossa, eu comprava 1 quilo de trigo, eu podia fazer 4 pães para vender, mas agora dobrou e eu não posso dobrar o preço do pão. Eu visitei uma família ontem de manhã e a senhora falava exatamente assim, eu comprava comida para meus 4 filhos com o dinheiro do pão que eu fazia, mas agora eu não consigo mais, porque é o preço que está o gás. Né? As pessoas não têm o dinheiro para comprar o gás, passou a cozinhar a lenha em muitos casos. E essa fila do osso aqui em Cuiabá é exatamente para mostrar esse fosso. No lugar que mais tem carne, é o lugar que tem gente que não tem nada e que está na fila do osso. Então, assim, não é uma questão de ser socialista, ser comunista. E outra questão, né? É a capital do estado que fecha no azul, em todo o Brasil. Com certeza. Mato Grosso todo. Nosso estado arrecadou mais. Nosso estado tem um patamar de arrecadação que muitos estados se invejam, né? Mato Grosso está bem. Então, assim, falta política pública para chegar na ponta. Não adianta eu fazer a ferrovia, não adianta asfaltar todas as estradas e deixar as pessoas com fome. Nós só temos 3,5 milhões de habitantes, Betel. Nós temos menos habitantes do que a zona leste da cidade de São Paulo. Então, cada prefeitura tem que cadastrar seu povo. Onde estão as pessoas de Mato Grosso? Onde estão as pessoas em Cuiabá? Em Várzea Grande, nas cidades maiores? Quem são essas pessoas? Elas estão desempregadas, mas elas vão ter que ter uma renda. Nós temos que tirar uma parcela daquilo que arrecada para que as pessoas tenham café da manhã, almoço e janta. E depois política pública para que elas consigam ter emprego ou ter um pedaço de terra para plantar. Tem que ter uma política que as pessoas estejam consolidadas. Porque emprego hoje não é muito fácil, mas renda. Ela tem que produzir algo que ela esteja feliz. Nenhum ser humano é feliz se ele não produz. Produzir, se você produz na música, se na pintura, se você produz no solo, onde você produz, nós não somos felizes se não produzirmos. Você está aqui no seu trabalho porque você acorda e fala, eu tenho uma perspectiva, eu vou trabalhar. É mentira dizer que as pessoas não querem trabalhar. As pessoas querem. Às vezes as pessoas não estão no lugar certo, na hora certa, fazendo o que gosta. Muita gente trabalha para sobrevivência, não faz o que gosta. Mas as pessoas precisam do trabalho. O trabalho não é que ele vai dignificar a humanidade, ele dignifica também. Mas ele é condição de você acordar e ter o desejo de continuar vivendo. Isso é o trabalho. Acabou a oportunidade para a população, porque eu lembro muito dos discursos do Lula e ele pegava e falava, agora o filho da doméstica pode ser doutor. O que aconteceu? Na medida que as políticas sociais foram se envolvendo, esse governo é contra cotas, é contra o filho do trabalhador chegar na universidade, né? Nós perdemos muito no ProUni, nós perdemos muito no FIES, o número de alunos que puderam acessar o crédito estudantil ficou muito menor. Então, assim, e as pessoas desempregadas não têm oportunidade, porque às vezes o filho até passa, ou ele até acessa na escola, mas o pai às vezes não tem condições de pagar o passe do ônibus dele, não tem condições de pagar a condição dele mudar de uma cidade pequena e morar numa cidade maior. Então, assim, foi acabando a expectativa, Betel. A pior coisa é um país sem esperança. A esperança é que movimenta. As pessoas, não, eu não consegui hoje, mas amanhã, e o Lula sempre diz isso, que a mãe dele, no momento que eles não tinham café da manhã, ele diz, olha, fiquem calmos, hoje não tem, mas amanhã vai ter. Eu sou nordestina de nascimento, acompanho a fome de perto. Eu sei o que é o sentimento de uma mãe e de um pai, sem saber que vai ter pão amanhã. Em Mato Grosso não era assim. Nós podíamos ter tudo aqui, mas nós não tínhamos fome. Eu estou aqui há 40 anos. Quando eu cheguei do Nordeste aqui com minha mala na mão para trabalhar como professora, morar no município de Arenápolis, as crianças riam quando sabiam quanto eu ganhava como professora, porque eles diziam, tia, eu consegui um chibiu, eu vendi por tanto. Era o valor, era uma pedrinha de diamante pequenininha, era o valor do meu salário do mês. Então, as pessoas daqui viviam de forma mais tranquila e nós perdemos tudo isso. Sobre essa questão até eleitoral, não vai ter mais as coligações. Como que o PT está se preparando para as próximas eleições, só tendo para reeleição, né? Tô indo, meu nome está posto. O PT é assim, né? A gente coloca os nomes, tem os debates internos
e a gente segue muito o que o partido orienta. Já fiz 2 reuniões presenciais com o presidente Lula recentemente, e ele pediu toda a paciência, toda a calma, que as pessoas tivessem uma ética nesse momento, que os nomes fossem colocados. Ele discute muito, não adianta eu ganhar uma eleição e não ter uma bancada que ajude a governar. Eu estou lá no Congresso e sei, a Câmara e o Senado definem os destinos do Brasil, né? E aí a gente precisa eleger uma bancada forte para ajudar o projeto novo. E aí, nesse sentido, coloquei o meu nome à disposição. E, como você disse, não tem mais coligação. A gente tem um instrumento novo, que é o instrumento da federação, que está sendo discutido. Quem que se agrega em federação? Partidos mais próximos ideologicamente. Né? Não vai entrar todo mundo do mesmo balaio, né? Porque aí pode fazer outra federação. Cada um que você pensa está mais próximo. Aqui no país, hoje, está se pensando PCdoB, PSB, tem uma discussão com o PV, com Cidadania, tem outros partidos próximos discutindo, Rede, né, PSOL. O PSOL ainda não tem muita discussão nessa proximidade, mas os demais sim. Se configurar realmente essa federação, no final, ano que vem nós teremos 9 candidatos a deputado federal, 25 a deputados estaduais. Aí o senador é o mesmo, é porque faz parte da composição majoritária. Mas aí isso pode ser composto por uma federação. 2, 3, 4 partidos. É isso que está sendo discutido em Brasília? É isso que está sendo discutido em Brasília. Então, na coligação seria a direita, a coligação esquerda, centro-direita, centro-esquerda. Exatamente. Vai se agregando, vai se agrupando. Até porque o Brasil tem muitos partidos, isso não é bom. Esse número grande de partidos, que às vezes tem partido que se apresenta só na eleição. Né? E o partido tem que ser partido vivo, partido que discute, que trabalha, que constrói. Então, é para ficar a federação, para agregar exatamente ideologicamente os partidos que constroem projetos comuns. O MDB estaria fora. O MDB, inclusive, fez algumas discussões já, mas nesse momento o MDB poderia fazer uma outra federação, né? Ter outros agrupamentos. Com o PT ainda não tem essa discussão. Já conversou, mas não nesse sentido. Tá. A questão de mulheres do PT, nós tivemos uma surpresa também, não foi uma grande surpresa, né? Foi até bem votada. Foi a Edna Sampaio. E o nome dela está sendo cotado para estadual. Como que está isso? A vereadora professora Edna colocou o nome dela, inclusive, à disposição para o Senado, aqui no estado de Mato Grosso, já apresentou essa discussão. E eu já falei com ela que eu gostaria que ela fosse candidata federal. Nesse momento a gente precisa somar votos, né? Nós precisamos fazer em torno, ou a federação, ou o partido, em torno de 150 mil votos no estado, né? Então nós temos que ter candidaturas, 9 candidaturas. E aí, nesse sentido, ela também colocou o nome para estadual, o PT. Sempre, uma coisa bacana no PT é que os 30% de mulheres, a gente não tem sofrimento para conseguir. Porque o partido já obriga há muito tempo a paridade. O diretório é paritário, tudo é paritário. Tem o mesmo número de mulheres, tem de homens. Então, na candidatura, para ter os 30% de mulheres, a gente tem uma certa facilidade. Hoje a gente tem a vereadora Graciele em Sinop, a vereadora Ilmarli em Alta Floresta, a vereadora Mazé em Cáceres. Então, só para citar cidades maiores, né, que a gente tem nomes, a Lucimeire lá em Confresa, nomes que se destacam, pode ser uma candidata a deputada estadual ou federal. Né? Nós temos ex-candidatas a prefeitas aí no estado. Então, o nome de mulheres o PT vai ter e nós vamos trabalhar muito para ter mais mulheres representantes, não só no PT, mas nos demais partidos. O senhor acredita que está tendo alguma inversão em... Vamos supor um exemplo aqui, citar um exemplo. Lá em São Paulo, na campanha de prefeito, o Boulos ganhou na elite. O senhor acredita que está tendo alguma inversão? O que está acontecendo? E o Bruno venceu já na periferia. Uhum. Eu coloco assim, a elite brasileira é uma elite com formação intelectual, né? A elite brasileira, ela pode ser muito ligada ao dinheiro, ao capital, e eu acho o capitalismo brasileiro um capitalismo perverso e ultrapassado, né? A gente olha, por exemplo, nos Estados Unidos, nesse período de pandemia, os grandes milionários pediu ao governo para taxá-los, para que eles pagassem mais impostos, para eles poderem ajudar mais o país, né? Foi uma carta pública da elite capitalista dos Estados Unidos. A taxação na Europa já é forte. Quem tem mais, paga mais. E o Brasil, não. Quem tem mais não quer pagar de jeito nenhum. Aqui é melhor taxar pãozinho, arroz, feijão, do que taxar os grandes milionários do Brasil. Mas não vamos negar que eles têm formação intelectual sólida, né? Foram para as boas universidades do Brasil e do mundo. Então, quem tem uma boa formação sólida, analisa com certeza
quem tem mais qualificação para fazer uma gestão. E aí, em alguns momentos, por exemplo, apoiaram o atual, parte da elite apoiou o atual presidente da República, mesmo conhecendo os 28 anos dele, que ele não aprovou um projeto de lei. Ele não discutiu nada para o bem do país. Ele ficou 28 anos como deputado e bateu em deputada lá no plenário, empurrou. Depois de presidente, pagou a deputada Maria do Rosário, ele pagou na justiça a indenização. Então, e a outras pessoas, falava sempre as barbaridades, que negro é pesado em arroba, que não ia atender indígena em nada. Então, isso foi sempre a fala dele, e a elite acompanhou, né? Mas a gente tem sempre, assim, na elite brasileira, a clareza. Quando eles querem decidir, eles têm informação para decidir, como foi o caso do Boulos, como a grande classe média brasileira votou em Lula, porque a classe média intelectual, as universidades, as pessoas que têm formação, melhor formação, a grande maioria votou no presidente Lula e votou na presidenta Dilma. E esperamos agora o passo seguinte para que a gente consolide um bom projeto para o país. Antes de a gente comentar sobre essas pesquisas que estão saindo, eu queria só voltar um pouquinho no tempo. Em 2013, assim que a Dilma ganhou a eleição, esses movimentos que surgiram no país de extrema-direita falavam muito do preço do combustível, que agora com a nova presidente, o preço da gasolina ia chegar a R$5, isso em 2014, que ia ser um absurdo e tal. Hoje, em diversos estados do Brasil, a gasolina está 8 e aqui em Mato Grosso, chegando ao quase a R$6. Né? E aí? Houve uma grande falácia? Infelizmente, nós temos muita gente sem discernimento político, né? Para a pessoa fazer uma análise política. Primeiro, no segundo mandato da presidenta Dilma, eu acho que ela, primeiro, como mulher, para ser a primeira mulher eleita no Brasil, ela nunca foi uma pessoa muito aceita. Nós temos um parlamento extremamente masculino, na época dela era 10% da representação de mulheres, agora são 15%, e uma presença forte de homens. E a Dilma é conhecida pela capacidade dela de trabalho, mas não pela capacidade de articulação. A articulação é fundamental, né? Só que ela tem princípios e valores que eu concordo fortemente, que ela não teve a paciência de aguardar, às vezes, algumas articulações. Ela bateu, por exemplo, com o Cunha, que era o presidente da Câmara, ela bateu a mão na mesa e disse, aqui você não faz certas coisas. Então, isso foi o início da virada. E quando Aécio Neves foi eleito e não aceitou, foi derrotado e não aceitou a derrota, começou a insuflar. O Bolsonaro nasceu aí. Nasceu aí. Aí jogou movimentos de rua, pessoas sem consciência. E aí começou, como você disse, o combustível, né? E muita gente fazendo coisas misóginas contra a presidente, agredindo, né? Palavrões. E aí começou a forçar a barra na sociedade de, nós vamos mudar para melhorar, porque aí o combustível vai a R$5. E hoje, no Acre, Betel, o combustível está a 10, a gasolina está a R$10. A deputada Perpétua, semana passada, mostrou os tickets dos postos de gasolina na tribuna da Câmara. R$10. Como é que um sobrevivente, uma pessoa numa moto, ele vai pagar R$10 o litro de combustível, né? E aqui o Rio de Janeiro, que tem o maior número de refinarias, está 8. Então, assim, é muito difícil. Aqui nós produzimos álcool suficiente para o estado de Mato Grosso, só quando nós estamos pagando. Então, assim, mudou o quê? Melhorou o quê? Aí fala, mas está assim no mundo inteiro. Não, o barril do combustível não aumentou agora, mas dolarizou a economia brasileira, que foi a virada que o Temer deu no modelo de cobrar combustível e que o Bolsonaro manteve. E o nosso povo está pagando o preço. E ele está colocando a culpa nos governadores, falando do ICMS. E aí essa direita de WhatsApp continua batendo nisso, jogando toda a culpa em todos os governadores. Outro dia até um frentista no posto de gasolina, eu falei, vai continuar subindo o preço do combustível? Ele falou, se os governadores não der jeito. Então é exatamente essa falta de consciência. O valor que os governadores cobram no ICMS é de muitos anos. Não mudou nada. O governador daqui do Mato Grosso até fez um decreto aí baixando, né? Tanto no álcool como na gasolina. Então, nada foi modificado. Não houve aumento de impostos. Houve aumento no preço real dos combustíveis no Brasil, fortemente pelo modelo de dolarização da economia. O governo está em rota de colisão por causa dessas últimas pesquisas. E o Bolsonaro tem defendido medidas, o senhor acredita que em relação até à urna eletrônica, falando que é fraudável, essas coisas, você acredita que esse já é um discurso
já que ele está colocando, no caso já de uma derrota? Eu acho que ele já pressentiu que não, que esse projeto dele e do grupo que está com ele é um projeto que destruiu o país, né? Destruiu o país. Quando a gente vê o nosso povo na fila do osso, a gente pode dizer que cidadão e que cidadã sérios dormem à noite sabendo que do lado, na sua cidade, tem gente que não tem nada para comer no outro dia. Como eu disse a você, eu nasci no estado da Bahia, eu conheci isso de muito de perto. Agora, aqui no Mato Grosso, nós não havíamos passado por isso. Isso dói muito. Então, esse é um país que destrói. Não adianta falar que está exportando mais, está exportando mais carne, mais soja. Está valendo o quê? Está exportando para um grupo ficar mais rico? É claro que o controle da economia, o equilíbrio da balança comercial, que depende das exportações do Brasil, isso é importante. Mas que isso traga benefício para o nosso povo. Se for para o povo morrer de fome, então, primeiro é a vida do povo. Eu sou cristã de princípio. Então, primeiro a vida do povo. Então, nesse sentido, a gente tem que realmente olhar com muito cuidado que todas essas falácias que o presidente inventou aí, primeiro que a urna eletrônica é uma urna frágil, que tem golpe. Ele foi eleito a vida inteira na urna eletrônica, os filhos eleitos na urna eletrônica. 28 anos de deputado federal na urna eletrônica, e depois foi eleito presidente da República, e ele criou essa celeuma no Brasil para que as pessoas ocupassem o tempo com isso e esquecessem de ver o estômago do outro. Enquanto eu estou preocupado se vai imprimir voto, se não vai imprimir voto, o outro está morrendo de fome, eu estou preocupado com isso. Né? E virou essa confusão no país inteiro, como é o caso da vacina, né? Tudo isso que eu dizer, ir lá agora nos países que compram de nós, dizer que a floresta amazônica está igual quando Cabral chegou aqui. Eu sou professora, né? Primeiro, quando Cabral chegou aqui, destruiu o pau-brasil. Então, não é culpa do Bolsonaro a destruição que os portugueses fizeram aqui. Agora, ele está colocando a culpa, dizendo que do jeito que estava, está. É até ridículo ouvir um negócio desse, né? Eu passo mal como professora. Até perguntei na tribuna da Câmara se no Enem, por exemplo, um aluno respondesse algo desse, numa redação, por exemplo, sobre a questão ambiental, como é que os professores iam corrigir? 0 na prova orientada pelo presidente da República. Então, assim, é muito triste. O presidente criou falácias o tempo todo para enganar o povo. Né? Nós não merecemos isso. E aqui eu digo de forma suprapartidária. Se eu não fosse filiada a partido nenhum, diria a mesma coisa. O Brasil não merece. O Brasil é referência internacional. Nós precisamos vender o produto do Brasil fora do Brasil. Agora que todo mundo debochando nas televisões do mundo inteiro, nos jornais, nas capas de revista, debochando do Brasil, porque o presidente não sabe o que diz. Então, assim, ele começa a ver a derrocada nas pesquisas e tudo e aumenta a falácia. Então, eu espero que o brasileiro esteja cada vez mais firme, seguro, fazendo a análise correta e pensando no país que não é o país de Lula, não é o país de Rosa Neide, não é o país de A ou de B. É o projeto que dá sustentabilidade ao Brasil. É isso que nós precisamos para viver em paz. Sobre esse projeto que dá sustentabilidade no país, Lula concorreu vários anos, sempre sendo aquele candidato de uma esquerda, até uma esquerda radical. Durante os anos, cada eleição foi se moldando até chegar à vitória em 2002 e governar o país durante 2 mandatos. Nessa governança, a gente não analisa aquele PT como hoje a direita prega, que é aquele PT comunista, aquele PT socialista. A gente via mais um PT de centro-esquerda. E agora, nessa próxima eleição, o Lula começou as conversas com Geraldo Alckmin, aonde tiveram várias divergências durante esses anos e agora estão bem próximos. E aí eu queria saber o que o PT, o que a militância do PT está achando sobre essa possível aliança Lula e Alckmin em 2022. Veja bem, Betel, quando a gente fala assim, o socialismo francês, né, é chique. Agora, quando falam socialismo brasileiro, é trágico, né? Eu quero um socialismo que as pessoas tenham direitos. Eu não estou mandando ninguém tirar nada do outro. Eu só quero que o povo como um todo, né, os nossos mais de 200 milhões de habitantes, tenham acesso. Pelo tamanho do nosso território, nós temos espaço e condições estruturantes para o povo viver bem. Então, o presidente Lula foi presidente e quando ele assumiu como presidente da República, deu mais do que provas de uma pessoa que trabalha com ponderação, de uma pessoa mediador. Ele é um grande mediador. No PT, ele é um equilíbrio. Nós temos gente mais de esquerda no PT, gente mais de centro.
E ele é o equilíbrio, ele é exatamente o equilíbrio dentro do nosso partido. Quando alguém puxa muito de um lado, ele equilibra as discussões. E ele sempre foi assim. E a direita brasileira esclarecida sabe disso. Hoje não é direita, hoje são radicais de extrema direita, pessoas que misturam religião com o Estado, pessoas que destroem, que querem apontar uma arma, como se essa fosse um símbolo do nosso povo, tá com a Bíblia na mão, uma arma na outra. Isso não é papel de cristão. E aí nós temos cristãos evangélicos, cristãos católicos, não cristãos, nós temos pessoas de outras religiosidades, pessoas que são centradas. Nós temos muitos pastores centrados, muitos padres centrados, e esse faz o grupo que reflete o país de verdade, o país profundo, o país que a gente precisa olhar. E aí, nesse sentido, o presidente Lula, ele sempre disse que quer harmonizar esse projeto de país com as pessoas que são estadistas, homens e mulheres, estadistas. Quando a gente pensa assim, no cidadão Geraldo Alckmin, eu posso ter diferenças e tive diferenças ideológicas por muitas vezes, mas nunca ninguém viu uma fala dele que constranja o Brasil fora do Brasil. Eu posso não concordar com alguma ideia da economia, com alguma coisa, mas nunca foi pessoas de falar palavrão agressivo, mandar matar. Esse tipo de coisa é que destruir índio, destruir negro, fazer uma sociedade só para alguns. Então, isso não faz parte desse modelo. E aí, numa reunião última que fizemos com o presidente Lula, ele até disse que quando o Mário Covas foi candidato em São Paulo a governador e foi eleito, e ele também foi candidato e não ganhou, ele estava fazendo um comício numa periferia de São Paulo e Mauro Covas fazendo em outra periferia. E quando foi no final da noite, ele entrou num restaurante com o pessoal do grupo que estava com ele, e Mário Covas estava com o grupo dele também jantando. E aí já tinha uma mesa separada para o grupo do PT que estava com o presidente Lula, e aí eles sentaram. E aí os dois se levantaram quase que de uma forma igual para se aproximarem no meio do salão e se abraçarem. Então, assim, é assim que o estadista faz, né? É assim que os estadistas brasileiros, como foi Tancredo Neves, como foi Juscelino Kubitschek, não era gente de esquerda, era gente de centro, mas que olhava o país como um todo, como é o presidente Lula, né? O que muitas vezes tira, as pessoas querem tirar, o presidente Lula foi um menino muito pobre, passou fome, andou descalço, foi de Paruarara de São Paulo, então a elite tem alguma coisa contra quem é muito pobre, né? Tem alguma coisa contra. E não, nesse sentido, há uma diferenciação. Mas é esse o papel do Alckmin nesse momento, do estadista. Serão dois Lula, estadistas. Que é um estadista. A gente viu Lula na Europa agora, né? Que dia Lula agora foi 2 anos chefe maior deste país, que dia que teve, entrou o comunismo, fechou o país, chamou a Força Armada, pôs na rua, matou gente? Nunca. Muito pelo contrário, lutamos contra a ditadura a vida inteira. E esse é o papel do PT, esse é o meu partido, que eu entrei para lutar por liberdade. Liberdade de expressão, liberdade da minha população, todos terem acesso, filho de pobre para ir à universidade, como eu fui, filho de uma família muito pobre, não estou na política porque sou esposa de fulano, filho de fulano, tenho o sobrenome A ou B. Não, eu estou na política porque eu quis um país melhor. E o grupo que está comigo acha que eu tinha liderança para isso. Então, eu também nada contra com quem é filho de A ou de B e por herança política, continuaram na política. Só que não é meu caso, não é o caso do Lula. Ele é filho da dona Lindu, de uma senhora analfabeta, pobre, como ele sempre disse, mas que dizia, vamos ter força que amanhã o dia será melhor. É nesse caminho que eu vou, é nesse caminho que eu sou partidária dos estadistas do Brasil. Saiu já na mídia nacional que a extrema-direita já está preparando já um conteúdo digital de Alckmin atacando Lula, quando Alckmin era governador de São Paulo. Com certeza, nós vamos ter muito isso, né? Claro que tem falas, o PT acirrou no debate político contra o PSDB por décadas, né? Fez a disputa. E nessas disputas há as críticas ferrenhas, mas com certeza não há crítica que não supere a atual situação do Brasil. Nós temos que dar as mãos com quem é possível fazer governabilidade neste país. E como que vai ficar a situação do Wellington Fagundes? Anos ficou, né, no palanque do PT e agora vai ter que sentar junto com o Bolsonaro. Eu sinto muito pelo senador Wellington, é uma pessoa que eu gosto muito, que eu respeito muito. Disputei como candidata a deputada ao lado dele na eleição passada. Eu acho que aqui em Mato Grosso ele teve sempre um apoio muito maior ligado à esquerda e à centro-esquerda do que ligado à direita, né? Mas cada político tem sua decisão no momento histórico e no momento certo, né? Eu acho que ele não muda de personalidade, né? Mas muda de lado.
E é esse sentido que aí a análise social tem que fazer. Eu o respeito muito, tenho muita consideração, amizade particular, desejo boa sorte a ele e desejo que o grupo que ele está não ganhe a eleição na próxima disputa, para o Brasil ter fôlego, respirar e caminhar melhor. E quem que o PT vai apoiar? Como que estão as conversas? Com quem que será o candidato ao Senado? Então, aqui nós estamos conversando fortemente com o PSB. O que está sendo discutido no nível nacional está sendo discutido aqui no nível estadual também, né? A gente está conversando com lideranças, pessoas que ainda vão mudar de partido aí para filiar, ainda há tempo, né? São 6 meses antes do período eleitoral, para a gente agregar. Nós temos conversado com muitos líderes, conversado com todo mundo, como está orientando o presidente Lula. Vamos falar com todo mundo. Nós não temos inimigo. Nossos inimigos são aqueles que estão destruindo o país. Os demais, os estadistas, a gente vai conversar sempre. Então, nesse momento, é o momento da conversa. E no ano que vem, assim, o momento das decisões. Em relação ao governo do Estado? Ainda a gente não tem nomes, né? O PT está pronto para fazer uma chapa completa, mas nós estamos aguardando essa decisão. Já discutimos internamente nomes, se for preciso. E também, se for a federação, como é que a gente discute dentro da federação. Tem todo o respeito pelo governador Mauro Mendes, a pessoa que eu converso sempre. Acho que tem equívocos muito grandes na gestão dele, principalmente com relação aos funcionários públicos. Há um equívoco com a educação, um equívoco muito grande, que a educação se faz com gente. São profissionais e estudantes. 90% do que se faz na educação é relação de pessoas. Infelizmente, o governo tem dificuldade do diálogo. Mas tem outras questões de seriedade, de determinação, de um projeto tanto que arrecada bem e o estado de Mato Grosso está no azul. Mas precisa de muito investimento social para ser um governo que realmente diz a que veio em relação ao povo. A filhinha do osso me constrange demais. É só um exemplo para a gente ver o que está de sofrimento com as pessoas do estado inteiro. Em relação à prefeitura, a senhora tem conversado muito com o prefeito da capital, o prefeito de Várzea Grande, como que está sendo essas conversas? Converso com o prefeito Calil em Várzea Grande, converso com o prefeito Zé Carlos do Pátio em Rondonópolis, com o prefeito de Sinop, né? Tenho falado com todos eles, com o prefeito de Cuiabá. Passou essa situação agora, eu acho que a cidade perde muito com essas confusões aí. Cuiabá precisa de trabalho social, o prefeito é uma pessoa com muita capacidade de escuta, toda vez que eu falo com ele, está pronto, faz um diálogo bom. Como eu faço com o governador também, eu discordo de muitos pontos. Agora, são pessoas estadistas, como eu disse. Com essas pessoas não tenho dificuldade nenhuma de conversa. Às vezes não concordam com o que eu digo e não colocam em prática. Mas se eu tenho uma boa sugestão, se eu vejo uma coisa errada, eu falo, faço a crítica. Eles ajudam a senhora quando já manda emenda? Quando a emenda paga, faz? Porque teve uma situação com o Emanuel Pinheiro, onde ele começou a perder emendas em 2017. Já vai ter vários colegas de Câmara e eles vão relatar isso, outros ex-deputados que não conseguiram nem voltar por causa que foi prejudicado, que o Emanuel tinha aquele compromisso de estar elegendo um parente. E aí acabou perdendo várias emendas. Com a senhora acontece isso, para não entrar na base aqui em Cuiabá, né? Para os parlamentares não terem a base em Cuiabá. Eu tenho passado emendas para a Prefeitura de Cuiabá, tem algumas a serem realizadas, né? Tem, por exemplo, um ônibus para exames na periferia da cidade, um ônibus completo, que eu fiz, inclusive, em parceria com o deputado Emanuelzinho. Coloquei a metade do recurso, ele é metade, ainda não está consolidada, mas estou acompanhando o processo, né, de aquisição. E eu cobro bastante, como tenho muitas emendas no governo do estado. O maior número de emendas é no governo do estado. Em função da inflação, por exemplo, sem aqui querer justificar, mas eu vi assim, esse atual governo, a gente colocava em 2019 R$130 mil para comprar uma patrulha mecanizada para a agricultura familiar. Hoje eu coloco 320. Então, o que eu coloquei em 2019, que o governo ainda não tinha licitado, eu estou cobrando, o governo vai ter que fazer a contrapartida, porque demorou a licitação, mas já passou de 300 o custo. Você comprava uma caminhonete para uma Secretaria de Educação, Secretaria de Agricultura, por 150 mil, agora uma caminhonete é 300, 320 mil. Então, você imagina a inflação galopante que está nesse país e essa mentirada, achando que não está, né? É como a carne que nós comprávamos a R$20, compra 50.
Então, foi assim, então muita coisa. Teve o governo do estado mesmo acompanhando de perto. O governo Mauro Mendes, nesse sentido, ele é muito pontual. Se eu ligo, governador, preciso falar com o senhor, essa emenda não saiu, não pagou. Aí eu vejo, deu deserta a licitação, a empresa não entregou. Tem muitos equipamentos a serem entregues com os recursos que eu coloquei no governo do estado. Na Secretaria de Agricultura Familiar, coloquei mais de 12 milhões. Na SEDUC, mais de 20 milhões. Então, tem muita coisa a fazer ainda. Eu espero que agora, no início do ano, as minhas emendas sejam consolidadas. Mas eu estou acompanhando e estou vendo que tanto aqui na Prefeitura como no Estado há muita dificuldade com o processo licitatório. Professor Azzaneide, eu deixei esse tema por último porque é um tema que a gente vai conversar bastante. Mais de 600 mil mortes. É o governo da morte? Eu considero o governo da morte, completamente. Porque, assim, o governo negou a doença desde o primeiro minuto. Enquanto aqui não tinha o primeiro morto ainda, não tinha o primeiro óbito, o presidente já estava se pronunciando, dizendo que era gripinha, que não ia dar nada, que o Brasil está fazendo barulho. Aí começou a falecer, pessoas. Nós chegamos ao ponto das pessoas morrerem por falta de oxigênio lá em Manaus. E quase aconteceu essa tragédia aqui em Mato Grosso. Faltavam 2 dias ainda para uso de oxigênio e a região norte do estado já não tinha. Fizemos uma reunião da bancada com o ministro e fui muito... todo mundo é mais polido nessa fala e eu fui agressiva com ele. Falei, se o povo daqui morrer sufocado, como morreu de Manaus, a culpa é do senhor. Porque ele disse que o avião da FAB não podia fazer o transporte do oxigênio para cá. Depois o avião fez, pousou em Sinop e distribuiu na região norte do estado. Então, assim, um governo que eu vi, a ministra Damares, eu tenho um vídeo, ela dizendo, né, numa conversa com o senador Wellington Fagundes. Ele até disse, ministra, eu, a deputada Rosaneide, estamos fazendo um trabalho junto ao povo chavante, porque muita gente morrendo. Eu vou mandar lá... Como é o nome do remédio? Agora esqueci. Cloroquina. Eu vou mandar cloroquina em grande quantidade para distribuir lá entre os chavantes. Sabendo que cloroquina não tinha benefício nenhum. Então, assim, esse governo tomou todas as atitudes para que as pessoas morressem. Imagina eu digo 2020, quem morreu em 2020, com todas as faltas e os problemas, mas nós não tínhamos vacina. Mas nós, se tivéssemos feito os contratos em agosto, setembro de 2020, quantas pessoas teria sido evitada a morte em 2021? Que foi o grande número. A gente achou que no final de 2020 estava acabando a pandemia. E o governo acreditou nisso. Desmontou hospitais, mandou retirar médicos que estavam cedidos aos estados, puxou o freio de mão mesmo no Ministério da Saúde, fez aquela parafernália toda comprando vacina de mentira e oferecendo $1 por vacina adquirida. Tudo aquilo aconteceu de fato no Brasil. E quando chega agora em 2021, essa tragédia de falecimentos, claro que algumas pessoas poderiam falecer desse grupo nesses 2 anos, muitos idosos, mas quanta gente estaria aqui conosco se tivesse vacinado em tempo? E ele continua desconsiderando a vacina. Você vê, nós passamos de 4.500 falecimentos diários para 80, 100. Então, quem fez isso? Só foi a vacina. Eu fui tomar a terceira dose há 2 semanas e cheguei na clínica ali do CPA e vi uma moça muito desesperada, uma moça mesmo, alguém que tem até 25 anos, mais ou menos. Aí ela no telefone falando e dizendo do medo. Quando ela saiu do telefone, eu falei, você tá com medo de quê? Medo da vacina. Ela não tinha tomado a primeira dose ainda. Aí eu comecei a puxar conversa com ela com uma criança pelo braço, ela disse, meu marido tá ali fora pedindo para eu sair, para eu não vacinar. Eu falei, seu marido vacinou? Também não. Aí tinha até um padre, meu amigo no local, a gente foi do lado dela, conversamos, orientamos, depois de quase 1 hora de conversa, ela saiu. E no final, quando eu já tinha vacinado, eu tive a alegria de vê-la entrando com o marido, ela segurando forte o braço do marido e indo em direção à fila para credenciar para vacinar. Então isso é muito triste. E aí no final ela me disse, é desinformação mesmo. Eu agradeço, senhora, eu estou convencida, eu vou tentar buscar meu marido. E ela trouxe o marido para vacinar. Então, são essas dores. Eu estou aqui com o Vônei, do meu lado, que perdeu o primo, 34 anos, Vônei? 34 anos, porque se negou a vacinar. E depois o pai do rapaz morreu também, porque se negou a vacinar. Então, assim, é o governo da morte. Destruiu muitas famílias, muitas vidas, em função de uma cabeça sem regular corretamente, porque é ideologia ligada à morte. Se a maioria pegar vírus, vai ter a imunidade de rebanho. A imunidade do rebanho, o rebanho está onde? Sepultado. Né? Enquanto poderia estar aqui. Você falou até do Vônei, eu e o Vônei fomos criados na mesma comunidade e lá nós perdemos, foi um choque até que mexeu muito, né?
lá com o nosso bairro, que foi do ex-vereador Roosevelt Coelho e da esposa dele, a Eliana Vitaliano, que era da Pastoral do Imigrante. Conheci muito. Então, assim, a senhora vê, assim, começou, acho que foi na segunda onda, e aí veio essa segunda onda que parecia que aí sim estava pegando os mais próximos da gente. Sim, sim. E são mortes que poderiam ser evitadas. Com certeza. Eliana, Mato Grosso, perdeu muito, né? A luta de Eliana pelos imigrantes e foi embora. E a gente perdeu muita gente, todos perderam, né? Todos perderam. Quem não perdeu alguém da família, perdeu alguém muito próximo, né? Eu quero dizer, eu perdi a professora Vilma, que eu quero citar aqui de exemplo, mãe do ex-prefeito que veio a falecer de acidente depois, Eduardo Capistrano de Diamantino. Então, a Vilma em pleno vigor, 54 anos, sem comorbidade, vai para o hospital e sai num caixão. Então, essas dores, todos nós, né, vamos levar, todos nós estamos sentindo, e nesse final de ano eu vejo assim, a gente tem que ter a palavra gratidão dos que ficaram, dos nossos familiares que ficaram, e muita luta, porque novas pandemias virão, para que a gente dê respaldo à ciência, a gente possa avançar cada vez mais e a gente não tenha tragédias como essa se repetindo. Caso haja um segundo turno, hoje quem que prefere enfrentar, Bolsonaro ou Moro? Acho que os dois foram muito ruins para o país, né? O Moro é uma pessoa que arquitetou a prisão do presidente Lula, arquitetada por ele, fez um acordo antes da eleição para assumir o ministério, para depois ir para o STF. O acordo que foi feito não deu certo, né? E agora ele tenta uma vaga presidente da República. Então, sendo um ou sendo outro, nós vamos enfrentar com muita determinação. Eu creio que as possibilidades do Bolsonaro ir para o segundo turno ainda é muito forte, porque ele tem um grupo de apoiadores aí que ainda não entendeu, né? E eu acho que o Brasil vai entender cada vez mais que ele fez um acordo sobre o petróleo brasileiro com os Estados Unidos. Ele massacrou o preço do nosso combustível hoje, grande parte disso dependeu dele. Ele foi uma pessoa que o Brasil ainda vai saber o que de fato aconteceu, o que está por trás de toda essa história. O Brasil ainda vai saber. Mas eu acho que o Bolsonaro ainda é a pessoa que vai para o segundo turno. Professora Zaneide, eu quero agradecer a senhora que veio aqui ao nosso programa, ao nosso podcast, e eu gostaria que a senhora fizesse as últimas considerações, falasse alguma coisa que não foi dita aqui, fique à vontade. Betel, eu agradeço muito, volto a dizer que esse final de ano é um ano da gente olhar para o mundo e dizer estamos gratos por estar aqui, por estarmos vivos, né? Mato Grosso é um estado que me incomoda numa situação que é muito grave, que é o número de feminicídios que acontece em Mato Grosso. Nós estamos aí, pelo tamanho da nossa população, no ranking aí, nos primeiros lugares do país. Número de estupros também contra vulneráveis, especialmente as meninas. Isso nós precisamos tomar muita providência, é uma questão cultural, histórica e uma questão de ação que precisamos ter mesmo com relação a isso. E na virada do ano eu espero que a gente continue com a estrela da esperança, né? Eu sou professora e sempre li muito Paulo Freire, e Paulo Freire nos ensinou a conjugar um verbo que é diferente do verbo esperar, que é do verbo esperançar. É trabalhar na luta para que a gente tenha mais esperança de coisas boas para o país. E é isso que eu espero. E coisas boas começam. Café da manhã para todos, almoço e janta para todos. Se precisar da saúde pública, a saúde tem a porta aberta. Que todas as crianças, adolescentes e jovens desse país tenham a porta da escola como uma garantia de que ele seja uma pessoa instruída e ele possa decidir da melhor forma que ele quer para a sua vida. Porque eu saí de uma família muito humilde. E a minha família continua humilde porque ela não saiu do lugar que ela estava. O lugar que ela estava é o mesmo. Só que a gente alcança outros patamares porque a escola deu uma oportunidade. Outros patamares sociais e econômicos de sobrevivência porque a escola deu uma oportunidade. É esta oportunidade que eu quero para todos e todas no Brasil. E eu quero deixar o povo de Mato Grosso meu agradecimento profundo por esta oportunidade de ser deputada. Porque na vida que eu levei, como eu disse a você, sem ser filha de A ou B, que tem posição, é a luta pessoal e daqueles que estão no meu entorno que me deu essa oportunidade. Por isso, minha gratidão é eterna. Se eu trabalhar 24 horas por dia, ainda é pouco, pelo que me deu o estado de Mato Grosso. Então, muito obrigada, bom Natal e um belíssimo ano novo para todos nós. Isso aí, pessoal. O podcast do Estúdio News está ficando por aqui. Para assistir na íntegra essa e outras entrevistas, acesse estudionews.com.br, os nossos canais no YouTube e no Spotify. Até a próxima!